Meu amigo, a novela tá ficando boa, interessante demais de assistir. Cada vez fica melhor. Cada vez o jogo fica mais interessante. Hoje, uma prisão pode abalar a estrutura de Brasília. Você viu o caso lá do Silas Malafaia. Pois é, hoje há especulações e o jornal O Globo soltou uma matéria que hoje Brasília pode ferver se houver a decretação dessa prisão. E é interessante o que a gente está falando. Por quê? Porque dentro do Supremo está tendo uma reviravolta. O André Mendonça hoje subiu o tom, né? Falou na cara dos outros ministros do STF que parece que estão até recuando. Inclusive, tem um anúncio, né? Uma declaração feita por um advogado, que é o Jeffrey Schichini, que pode ser uma bomba, mas uma verdadeira bomba. Olha isso aqui. A PF pode ter investigado o André Mendonça. Meu irmão, quais os impactos práticos disso? Porque se foi algum outro ministro do STF que mandou investigar o André Mendonça, a guerra está instaurada. Se foi a própria Polícia Federal por conta própria, meu amigo, o caldeirão vai ferver hoje. Outro ponto. Imagina você, todo poderoso, comprou briga, com nada mais, nada menos que o Donald Trump. E aí, de repente, você acorda, tá sentindo um bafo esquisito no cangote, olha para o lado, um agente da FBI te fazendo busca na sua casa. Aconteceu hoje. Meu amigo, hoje, literalmente, a coisa tá... Hoje é aquela sexta-feira maluca. Maluca. Quer outro exemplo? Eu vou trazer um vídeo, o melhor vídeo até agora para vocês sobre o que está rolando na Venezuela. Sobre a guerra lá da Venezuela. Já estou tratando como guerra, porque vai virar guerra daqui a pouco. Vou te trazer o melhor vídeo de todos com uma declaração de um venezuelano sobre a guarda venezuelana que você vai entender o porquê esse vídeo é tão bom. E aí, nesse mesmo dia, há prenúncios de que hoje o Donald Trump vai fazer da casa, né, do Salão Oval, lá da Casa Branca, um anúncio, né, uma manifestação pública sobre a guerra com a Venezuela, ou melhor, sobre a guerra contra narcotraficantes. Você viu que o jogo hoje está interessante. Você já gostou desse editorial, não foi? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou ter que ser pidão. Vamos lá, inscreva-se no canal, curta, compartilha, né? Aqui você vai ter sempre informações checadas, né? Informações sempre avaliadas para você, da fonte, todas as fontes serão sempre citadas, e aí não corre o risco de você ir parar no Chilindró porque fez uma postagem pública. Quer dizer, o risco tem, basta você ter camisa verde e amarela, né? Mas se reduz o risco quando você está seguindo um canal que traz informação de qualidade e relevância para você. Fechou? Vamos para cima, que você não está aqui nessa sexta-feira pelos meus lindos olhos azuis, posso ter certeza disso. Vamos de informação. Vem cá. Melou o jogo do ministro Alexandre de Moraes. Ontem o Paulo Figueiredo disse que os ministros do Supremo estão com medo da Lei Magnífica. E aí, eles acharam um plano mirabolante, uma alternativa. Duas coisas. Uma, criar contas em cooperativas que só atuam aqui dentro do Brasil, que podem movimentar em Pix, em real aqui, para que os ministros possam ter o seu rico cartãozinho de crédito sendo movimentado. Essa era uma hipótese. Outra hipótese foi que o Banco do Brasil bloqueou o cartão do Alexandre de Moraes. E aí deu um cartão Elo. Só que o Elo se rompeu, né? Foi um trocadilho. O Elo, cartão Elo, não deu conta do recado também não. Olha essa matéria aqui. Cartão 100% brasileiro também tem regulamento que barra Moraes por sanções e o plano B vai por água abaixo. Meu amigo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enfrenta obstáculos para obter um cartão de crédito da bandeira Elo, considerada 100% brasileira. Devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, como Visa e Mastercard, são umas empresas americanas. Moraes estaria impedido de usá-las e a alternativa nacional Elo também pode não ser viável.
Apesar de ela ser uma bandeira criada por Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, seu regulamento proíbe a emissão de cartões a pessoas sancionadas por órgãos como o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Moraes foi incluído em uma lista de sanções assinada por Marco Rubio, secretário de Estado americano, que ativa exatamente essas cláusulas restritivas. Meu amigo, deu ruim. Mas assim, eu me solidarizo com Alexandre de Moraes. Teve uma época da minha vida em que eu era gieceiro, né? Quando eu casei com a dona Franciele, eu tinha uma moto Titan 2003, com 27 prestação para pagar. E aí eu fui num banco para abrir um cartão de crédito. Eu não tava sujo, tadinho. Tava faltando uma prestação para me pagar que eu não tinha dado conta. E aí eu precisei tirar o cartão de crédito. Quando eu descobri que a minha filha tinha um problema de saúde, eu precisava comprar um leite que chamava... Se você for médico, você vai saber. Um leite que chamava Pregomin, né? De soja. Cara, custava R$100, isso em 2003, 2005. E aí eu fui ver se eu conseguia um cartão de crédito. E eles me falaram, não, você não tem crédito para isso. Então eu sei o que o Alexandre de Moraes tá sofrendo, tadinho. Não é tadinho não. Vamos lá, pessoal, bora entender o que mais está acontecendo. Matéria do Poder 360, sempre citando a fonte para vocês. Bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo, diz André Mendonça. Uma salva de palmas ao André Mendonça. Falou a coisa mais óbvia do mundo, mas que é necessário falar porque as pessoas já estão deixando o óbvio de lado. O ministro André Mendonça, que é do STF, também ministro do STF, declarou nesta sexta-feira que o Estado de Direito exige que o Poder Judiciário não interfira nos outros poderes. Dedinho pra cima pra ele de novo, né? Que haja liberdade de expressão, gostei de novo, e que os juízes não sejam vistos como uma ameaça. Disse ainda que o bom juiz não deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Eu gostei disso aí. Em palestra no 24º Fórum Empresarial da LIDE, que é a LIDE Global, um encontro de empresários no Rio de Janeiro, o ministro disse que as pessoas devem poder se expressar sem censura e sem medo de ter suas palavras privadas expostas de maneira indevida. Mandou uma indireta para o Moraes ou para a PF, né? A declaração se dá depois da divulgação da troca de mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E aí, meu amigo, é o que ficou mais interessante, porque o André Mendonça foi lá, rasgou o verbo, né? Eu tenho até um trechinho aqui da fala dele lá na LIDE, lá, só para você ouvir, mas aconteceu uma coisa interessante. Precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Uma autocontenção do Poder Judiciário. Ou seja, o recado foi o seguinte: coleguinhas, amiguinhos de turma aqui do STF, vocês estão extrapolando, vocês estão passando todos os limites. Não sou eu que estou falando, é o Mendonça. Eu acho que ele pode, porque se ele falar alguma coisa errada, eu acho que a Polícia Federal vai até investigar ele. Quer dizer, é o que o Jeffrey Schickini diz aqui. Olha isso aqui, bomba. PF investigou o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Revelação exclusiva do Jeffrey Schickini, foi a Maria Helena, né, do Novo, que fez a publicação, e é isso que o Jeffrey Schickini acabou de falar isso aqui. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora devemos saber, precisamos saber, o Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo.
Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço? Eu faço um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus. Estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço esse mandado de segurança, não. Lembrando que isso é uma estratégia muito utilizada por nós advogados. Às vezes você segura a data da divulgação, porque o habeas corpus e o mandado de segurança, eles têm prazo, eles têm que ser analisados de imediato, porque eles atingem direito líquido e certo. Então, não dá para você jogar para distribuição e esperar 1, 2 anos para isso andar. Pelo menos em tese, não. Você distribui e o juiz de plantão avalia. E aí, como o Fachin estava de plantão, o que o Jeffrey Checkin fez? Ó, tem figuras carimbadas. Os demais ministros são tudo esquerda, não vão votar isso aqui. Foi lá e mandou para cair pro Fachin. Conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso. Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, né, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de comemorar que não estava com Alexandre de Moraes. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas, né? Mas ontem, no relatório, anteontem, né, foi na semana, no relatório final da Polícia Federal, a Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento numa tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro. Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito. Essa ditadura escalou de um jeito que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo. Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça. A apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro.
né? Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso, eu digo a mesma coisa. E mandaram um recadinho para André Mendonça, ó, se você conceder esse mandado de segurança do Chiquini, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança, ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista. Um ministro... Rapaz, que declaração bombástica essa do Jeffrey Chiquini. Mas não para por aí. Você já achou que parou? Já acabou, Jéssica? Não, não acabou não. Tem mais. Ainda tem mais. Olha isso aqui. Exclusivo. Delegado que indiciou o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, nessa que até o STF criticou, já trabalhou para o PT. É o que faz a declaração aqui o jornalista Cláudio Dantas. O delegado, vou listar o nome, que assina o relatório indiciado de Jair Bolsonaro e Eduardo, atuou de 2017 a 2019 como assessor do petista Léo de Brito, do Acre, ex-deputado por 2 mandatos e hoje secretário especial do ministro da Educação, Camilo Santana. Brito também foi secretário de Jorge Viana, hoje é presidente da Apex e ligadíssimo a Lula. Pereira está na PF há 6 anos, formou-se em Direito em 2015 no Uniceu, em Brasília, e cursou na Câmara dos Deputados uma especialização em processo legislativo. Começou como assessor técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle presidida por Brito, passando depois para o gabinete do petista. Também estagiou nos escritórios de advocacia Bordignon e Rocha, advogados associados, do Acre, e Rodrigo, também advogados associados de Brasília, depois de tirar sua AB. Ele também atuou como advogado em escândalos políticos envolvidos pela própria FF, como os envolvidos na Operação Circos Máximo, e o ex-governador do Amazonas, José de Mello. Meu amigo, para quem acha que o Brasil é para amadores, né? Mas esquenta não, isso não tira a parcialidade do delegado, tá bom? Agora bora falar do Madurinho, querido do nosso coração, que a gente não aguenta de ansiedade em ver o cara cair. Pois é, olha o que vai rolar hoje. Matéria do Notive Venezuela, tá? Matéria da Venezuela, de um perfil venezuelano. Trump prepara anúncio da Casa Oval, da Sala Oval, né, do Salão Oval, pronto para declarar a guerra contra os narcoterroristas. Só que quando ele fala aqui contra os narcoterroristas, hoje ele declara o maior narcoterrorista de todo, o próprio Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou nessa sexta-feira que realizará uma mensagem televisionada desde o Salão Oval, em que se espera aborde novas medidas frente ao que há denominado a ameaça dos narcoterroristas. A Casa Branca adiantou que se trata de um anúncio de grande relevância para a política de segurança nacional, marcado pela estratégia da administração Trump de combater diretamente as organizações criminais transnacionais responsáveis do tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos. Nos últimos meses, o mandatário tem qualificado distintos cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras, autorizando ao Pentágono a preparar opções militares e de inteligência para neutralizar suas operações. O negócio tá feio, hein? Então começa assim, ó. Nós pegamos uma organização narco-criminosa, né? Tráfico de drogas, transforma ela numa organização narcoterrorista, ou transforma não, reconhece aquilo que é. Transforma ela numa organização narcoterrorista, reconhece que o líder dessa organização é o chefe do país, que é muito conivente e ligado a essa organização, e vral. Aí depois disso, a especulação é que se der certo com Maduro, vão para Colômbia, 2 pelo preço de 1. Né? Na Bolívia já deu sorte porque o presidente de esquerda lá se fuera, né? Agora, na Colômbia, o próximo é o Petro, presidente da Colômbia. Pega a pior organização da Colômbia, declara ela como organização terrorista,
manda fazer uma investigação, liga o presidente, o Marco Rubio já falou isso, liga o presidente a essa organização e depois Vral, já pegou 2. E aí fizeram um pedido para o PCC e o Comando Vermelho ser classificado como terrorista aqui. Só para lembrar, tá? Só para lembrar. Agora, tem um ponto interessantíssimo. Eu disse que era o melhor vídeo sobre essa batalha da Venezuela que você ia ver até agora. E o melhor vídeo não é o vídeo, é o comentário do vídeo. A publicação é do Ivan Kleber, né? Que ele escreveu o seguinte, ó, em Valência, no estado venezuelano de Carabobo, que é o nome do estado, Carabobo, né? Eu lembrei até da pessoal da esquerda aqui, ó, Carabobo, né? Tudo a ver. Foi relatada a mobilização de meios militares, incluindo veículos blindados e unidades de infantaria. Dá uma olhada aqui no trecho, né, desse vídeo aqui. Em Valência foi relatada a mobilização de meios militares e a unidade de infantaria. Então, é o exército venezuelano indo em direção à costa para enfrentar o Homem Laranja. Vai dar ruim, né? E aí, presta atenção no comentário. Você não precisa falar em espanhol para entender o que ele falou dos militares, né, venezuelanos. Não sei se você entendeu, ele falou, estão cagados, né? Vou nem traduzir para você, que eu sei que você já entendeu o que é isso em espanhol. Próximo bloco. Olha só, o Donald Trump não é o tipo de cara que você ia querer ter ele como inimigo, não. Existe, né, um ex-assessor do presidente Donald Trump. Ele, no primeiro mandato do Donald Trump, essa figura aqui, chamado John Bolton, né? Cara, parece aqueles atores que esse filme americano, né? Que esse filme daquelas comédias de sessão da tarde, não parece? É uma figura bem típica, né? O que aconteceu em relação a ele? O cara, ele era assessor do Donald Trump, aliado do Donald Trump. Depois que terminou o primeiro mandato, bandeou de lado, né? O Donald Trump perdeu, ele virou um inimigo número 1 do Donald Trump, foi do lado do Biden, e vamos detonar o Donald Trump, eu vou ser delator, eu vou te entregar, eu vou querer a sua cabeça, Donald Trump! Até que o impensável acontece e Donald Trump volta para a presidência da República. E aí, tá lá, né? O coitado do Trump, do John Bolton, né? John Bolton não, Bolton, dormindo, acorda com um bafo de um agente do FBI, né, no seu cangote. O FBI faz buscas na casa de ex-assessor que rompeu com o Donald Trump. Meu amigo. O FBI realizou nesta sexta-feira buscas na casa de um ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional no primeiro mandato do Donald Trump, rompeu com o presidente e passou a criticá-lo após deixar o governo. A operação dessa sexta-feira, que ainda estava em andamento até a última atualização dessa reportagem, faz parte de uma investigação sobre o manuseio irregular de documentos confidenciais, segundo disse a agência de notícias Associated Press, uma fonte do governo. Então ele fez acusações, né, contra o Donald Trump e agora, né, ele passa a fazer parte de uma investigação sobre o manuseio irregular de documentos confidenciais. E aí o que acontece? De acordo com a Associated Press, a fonte, Bolton nem foi detido e nem acusado de nenhum crime. A busca só aconteceu. É aquele negócio, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A esquerda gosta de fazer isso. A gente tá vendo isso acontecer aqui no Brasil o tempo inteiro. E aí, cara, você acha que é eu que vou ficar bravo com o Donald Trump porque ele faz isso aí? Tá errado, Donald Trump. Eu sei que tá. Mas aquele negócio é o seguinte. O Olavo de Carvalho já dizia. Se você não os prender pelo que eles fizeram, eles vão te prender pelo que você fez. Simples assim. Vamos lá, né? Até corrigindo, eles vão te prender pelo que você não fez, né? Vamos lá, matéria do Band Jornalismo aqui. Possível prisão preventiva de Bolsonaro
movimenta Brasília nessa sexta-feira. Rapaz, hoje tá um burburinho lá em Brasília, mas você não tem noção. Eu tenho muitos amigos, né, que são assessores parlamentares e eu acompanho eles pelas redes sociais, tá? E aí, antes que você fique no chororô, eu tenho um monte de amigo que é assessor de deputado de esquerda, de direita, né? Porque eu conheci, são pessoas que eu já conheço há muito tempo. Cara, mas tá um fofocalizando ali de que eles podem querer ir para cima do Bolsonaro e de que estão apavorados se isso vai acontecer, porque não sabem, né, o que pode acontecer se mexerem com o homem. A possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sua prisão domiciliar, e lembrando que ele tem domiciliar, convertida em preventiva, voltou a ganhar força nesta sexta-feira, após a divulgação de novos relatórios da Polícia Federal. Segundo a análise da jornalista Mônica Bergamo, da Band News FM, o tema deve dominar a agenda política do dia e mobilizar o governo, oposição e a própria defesa de Bolsonaro. Hoje, sem sombra de dúvidas, se acontecer uma prisão do Bolsonaro, meu amigo, espera que o final de semana vai ser o borogodó, né? Já estão querendo pegar o Silas Malafaia. 7 de setembro tá chegando. O Malafaia já fez a convocação. Um bando de pastor tá começando a fazer vídeo convocando. Rapaz, a porca vai torcer o rabo. E a gente tá assistindo isso aqui de primeira linha, né? Na primeira fila da arena, né, de gladiadores assistindo isso aqui. Quem vai levar a melhor, eu não sei, mas eu sei pro lado que eu torço e tem cabelo. Pode ter certeza disso, tá? Mas tá interessante assistir. Pode ter certeza que nós vamos trazer mais conteúdo sobre isso aqui ainda. Vamos ver o que acontece até hoje, mais à noite, ou até amanhã sobre esse caso aqui, tá bom? Vamos lá. O Sandro é um cara radical. Ele fica causando caos, ele é medroso. Ele morre de medo do mercado financeiro entrar em colapso por causa das ações do STF, do Lula. E não acredito que a culpa é do Bolsonaro. Tudo isso que está acontecendo, sanções, tarifaço, não é culpa do Bolsonaro, né? É lógico, o Bolsonaro não tá achando ruim não, mas não é culpa dele. Por que eu tô falando isso? Porque tem mais doido que nem eu. Olha só, o Bruno Perini fez uma publicação aqui com alguns gráficos, ó. O cenário das eleições em 2026 segue completamente imprevisível. Mas uma coisa é certa, quem for eleito vai receber uma bomba fiscal para desarmar. Será que vai ter jeito de desarmar essa bomba? Este é o grande problema. O apagão, veja negócios, tá? Não é o Santo que tá falando. Então, às vezes você fala, o Santo fica fazendo terrorismo aqui, é porque ele trabalha com internacionalização, pra gente ficar com medinho, e aí ele fica orientando pra gente investir em dólar, porque o negócio pode dar ruim, é porque ele tá pensando em interesse pessoal. Tá bom, esquece tudo isso e só veja a matéria. O apagão já começou. Os cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira. Com o orçamento sufocado por despesas obrigatórias, diversos órgãos federais já suspendem os programas. Você sabe o que acontece quando a máquina colapsa? O real perde valor. O juro sobe. A inflação fica desenfreada. Não é eu que estou falando. Qualquer economista sério diz isso. Mesmo arrecadando como nunca, já em 2027, o governo pode ficar sem dinheiro para gastos discricionários, ou seja, os gastos que ele pode escolher onde vai usar ou não. Isso significa que não haverá verba para investimento, obra pública, pesquisa, fiscalização, nem mesmo para pagar contas de luz ou abastecer aviões da FAB, né? Medidas duras, mas necessárias, custam popularidade. E quase todo governante pensa apenas na próxima eleição, principalmente se for da turminha da Left People. De novo, outro cara do mercado. Será que eu sou o único pessimista neste caso? Escuta o Thiago Nigro, então. O Brasil está nas máximas históricas. Tem um indicador chamado GeoQuant Brasil Political Risk, que basicamente é um índice que acompanha em tempo real a situação política do Brasil. Então ele transforma coisas como a instabilidade no governo, conflitos, mudanças em políticas públicas, protesto, mais uma pancada de coisas em
números para que você possa digerir. E esses números refletem se o ambiente político ele está desesperador, se ele está controlado, né, ou se está descontrolado. E adivinha só, o nosso risco político ele segue decolando. E a gente acabou de fazer uma nova máxima histórica nesse exato momento. Isso no curto prazo é péssimo, porque para a precificação dos ativos brasileiros, quando o risco político sobe, os investidores começam a olhar para o Brasil como um lugar mais perigoso para colocar dinheiro. Resultado, as ações caem, porque ninguém paga caro por algo arriscado. E os juros sobem, porque o governo precisa pagar mais para atrair investidores. Mas se você tem uma cabeça de longo prazo, é nessas horas que você precisa fazer literalmente o contrário do que a maioria está fazendo. São justamente nesses momentos de aversão que surgem os prêmios de risco muito maiores. E pode ser a chance de você comprar alguma coisa boa com desconto. Aí precisa de coragem. Muita, mas muita coragem, né? Vamos lá, pessoal. Você que ficou até o final, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Não, peraí. Uma última matéria para vocês. Matéria do Globo. Será, mas só será, que pode ser que algum dia o Donald Trump resolva olhar para o Brasil como está olhando para a Venezuela? Eu acho que sim. Olha essa matéria do Globo. Poder paralelo. O Brasil tem 26%, ou seja, um quarto da população vivendo sobre as regras de facções. É o maior índice da América. Olha isso aqui. A governança criminal da América Latina, prevalência e correlatos. Publicado na última semana pela Cambridge University Press. A Universidade de Cambridge, né, fazendo uma publicação como essa aqui, está dentro dos Estados Unidos. Pode ter certeza que vão usar isso. 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população do país, estão submetidos à chamada governança criminal. Em geral, a presença das facções pode causar desde uma diminuição dos índices de criminalidade até uma explosão da taxa de homicídios, né? Os pesquisadores citam, por exemplo, a redução nas mortes violentas na cidade de São Paulo, vista aos longos dos anos 2000. Ou seja, o Brasil, meu irmão, mas o Brasil está indo de mal a pior, né? De mal a pior. Então, resumindo isso aqui, para você que está acompanhando todo o impacto do Brasil, nós ainda vamos ver muita coisa acontecer. E essa história não acaba por aqui. O Donald Trump, ele não vai parar lá na Venezuela. Pode ter certeza que depois tem Colômbia. Pode ter certeza que depois ele vai buscar outros destinos. Se é que você me entendeu, né? Pelo menos eu penso assim. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero, né, que o vídeo tenha sido a contento, né, para você. Espero que possa ter sido um bom bate-papo, esclarecido alguns pontos importantíssimos do nosso bate-papo aqui com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.